Como vão vocês, meus irmãos? Rapaz, aqui mais uma vez nesse lugar lindo, maravilhoso, que é o Parque das Nações Indígenas, aqui na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Meu nome é Daniel, mais uma vez trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, que você possa receber e ser edificado por essa palavra. Nesse domingo, pela manhã, o pastor Ricardo, ali na nossa igreja, no culto da manhã, ele trouxe uma palavra. E um dos versículos que ele usou mexeu muito comigo. E Deus começou a falar comigo, e na segunda-feira de manhã, depois dos cultos de domingo, eu fui me aprofundar nessa palavra. Me aprofundar na palavra que Deus tinha mexido comigo, né? E Deus falou mais profundamente ainda ao meu coração. E é interessante que o texto que foi usado pelo pastor, ele remete muito uma história que tá acontecendo agora nos nossos dias. Eu não sei se você viu a reportagem dos deportados dos Estados Unidos, né? O novo presidente dos Estados Unidos decidiu retirar do país aquelas pessoas que são de outra nacionalidade e que estão de forma ilegal na sua nação, né? E alguns brasileiros, né? Eu ia falar pro nosso produtor colocar imagens, mas eu nem sei se é legal colocar, né? Porque são pessoas, né, que estavam lá trabalhando. E elas agora chegando de avião, algemadas nos seus pés, nas suas mãos. E eu achei aquela imagem tão forte e ao mesmo tempo conectada com o texto bíblico que a gente leu, porque a Bíblia Jesus vai dizer na sua palavra que muitos naquele dia, no dia das bodas do Cordeiro, vão ser lançados fora, onde há choro e ranger de dente. Né? E em alguns evangelhos fala que eles vão ser atados nas mãos e nos pés e lançados para fora das bodas. Cara, isso mexeu tanto comigo. E eu queria ler com você esse texto. O texto está lá em Mateus 8, no versículo 12. Mateus 8, no versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. E aí eu fiquei muito intrigado com o texto, porque eu já tinha lido diversas vezes, mas a frase filhos do reino, cara, veio como uma pedrada no meu coração. Eu falei, não é possível, como isso? Os filhos do reino vão ser lançados fora desse momento. E quando a gente vai ver o contexto, e foi aí que eu comecei a me aprofundar, e Deus começou a falar comigo. Qual o motivo dessas pessoas serem lançadas fora? Como nesses deportados dos Estados Unidos, o que está de ilegal neles para que eles possam ser lançados fora? No caso dos deportados, a gente sabe, né, que eles têm que ser legalizados, mas porque na palavra fala exatamente isso, que no dia do Senhor, alguns, mesmo sendo filhos do reino, vão ser lançados fora. E aí a gente começa a analisar todas as vezes que nos evangelhos isso aparece, né? Quando os filhos do reino são amarrados nas mãos e nos pés, lançados para fora, onde há choro nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. A primeira coisa que eu quero falar para você é que nós gostamos muito de pregar e falar sobre um evangelho da graça, um evangelho que muitos pregam como um evangelho gratuito, né? Que não tem preço, né? E existe um autor alemão da época da Segunda Guerra Mundial, que inclusive foi morto por causa do evangelho, e ele diz assim: o evangelho ele é a graça pura, mas ele não é de graça, ele tem um preço. E eu vi outra pessoa falando sobre isso, dizer assim, que é como um pai que tem um filho, né, e o filho na sua casa e com tudo pago, né? A luz está paga, a internet está paga, a água está paga, tudo está pago, e o filho está ali usufruindo daquilo. Para ele é graça pura, é de graça, só que tem preço, foi pago por alguém, né? E o preço da nossa salvação foi pago por Jesus. A graça ela é gratuita, mas ela tem um preço, ela foi paga por Jesus. E nessa mesma comparação, se o filho, mesmo recebendo tudo de graça, ele faz pouco caso de tudo que ele recebeu, ele fala assim: meu pai é um idiota mesmo, me dá videogame, me dá internet, me dá tudo de graça, eu vou só aproveitar aqui, vou trazer meus amigos, vou fazer festa, e não estou nem aí para ele. Se esse filho
tiver uma atitude como essa, esse pai ele vai pegar, ó, dá linha na pipa, mano, vai embora, some daqui, vai trabalhar, arranjar teu emprego e ganhar a tua vida. É mais ou menos essa a história, né? A verdade é que nós não somos salvos pelo nosso esforço, mas uma vez que somos salvos, nós não podemos receber a graça de Deus em vão. Nós não podemos simplesmente ser filhos negligentes que não têm uma atitude correta diante daquilo que receberam de graça. E entrando mais profundamente nos textos do Evangelho que falam sobre esses filhos que são lançados fora, o primeiro, que é esse exatamente que nós estamos lendo, o contexto desse texto é: o centurião chega diante de Jesus dizendo, olha, tem um criado meu que está terrivelmente doente lá na minha casa. E Jesus fala, eu vou lá curar ele. E o centurião fala, eu não sou digno que você entre na minha casa. E todo mundo sabe que o centurião é um centurião romano, né? Uma vez que ele é um centurião romano, ele não é judeu, ele não faz parte do povo de Deus, né? E ele diz assim, olha, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Porém, basta você enviar uma palavra, você dizer, e ele imediatamente vai ser curado. E aí Jesus fala assim, cara, eu não vi nem em Israel uma fé tão grande como essa. E é nesse contexto de fé de alguém que nem era do povo de Deus, que Jesus fala assim, olha, ele relata que ele não viu fé como aquela, e aí ele começa a dizer que alguns, mesmo sendo filhos do reino, serão lançados fora. Mas por que serão lançados fora? Porque não creram em Jesus, o Filho de Deus, né? E é óbvio, quando ele está falando de filhos de Deus aqui, ele está falando claramente para o povo de Israel, claramente para o povo de Israel. Mas isso nós podemos também trazer para a nossa vida, porque mesmo estando dentro da igreja, mesmo tendo ouvido falar de Deus, se nós não crermos em Jesus, a nossa fé não for uma fé verdadeira em Jesus Cristo, nós seremos lançados. Eu não, em nome de Jesus, nem você. Mas que nós possamos entender qual é o propósito dessa palavra. E a primeira coisa que eu quero deixar claro é a fé. E fé para nós que somos ocidentais é algo místico, né? Fé, a gente passa por um mendigo que está embriagado na rua, a gente fala assim, Deus te abençoe. Ele vai até citar um versículo para você, Deus te abençoe também. Você pergunta para ele, você crê em Deus? Creio. Né? Hoje em dia, muitas pessoas creem em Deus. Creem em Deus, porque a fé para nós ocidentais é algo que só está no âmbito místico. E a verdade é que a fé para o oriental, ela tem muito mais a ver com algo muito mais profundo. A palavra no grego tem a ver com a origem de fide, que vem da palavra fidelidade. É a mesma origem da palavra, fidelidade. Então fé tem a ver com fidelidade, fé tem a ver com permanecer, com firmeza. A palavra para fé no hebraico é emuná, que é exatamente isso, firmeza, fidelidade. A fé requer fidelidade. Voltando para a história do pai e do filho, é como o filho que recebe tudo de graça, mas não é fiel ao seu pai. Não retribui a ele aquilo que ele recebeu. E eu gosto de citar o exemplo da cruz. Na cruz tinham dois ladrões, né? Um de um lado, outro do outro, né? Aquele ladrão, ele recebeu de graça, um dos ladrões, por ter reconhecido Jesus, porque a fé não depende das nossas obras. Mesmo ele tendo sido um ladrão, ele estava morrendo, ele não tinha possibilidade de descer daquela cruz e de mudar a sua história. Mas ele creu, porque a salvação é pela fé, a fé em Jesus. E ele creu, e a fé trouxe arrependimento no seu coração. Ele imediatamente reconheceu que ele era pecador, que ele merecia estar ali naquela cruz, mas que Jesus não. E ele creu em Jesus. E por crer, ele foi salvo. Porém, para nós não estamos na mesma situação. Nós somos salvos pela fé. E nada do que fizermos daqui para frente é para sermos salvos. Mas uma vez que somos salvos, é impossível que não realizemos nada. A fé sem obras, ela é morta. Você dizer que crê e isso não mudar nada na sua vida é uma mentira. Na verdade, você não crê. Você está apenas numa algo místico, espiritualista, mas que não é fé de verdade. A fé, inevitavelmente, gera uma mudança no teu coração. E eu quero desafiar você nesse momento, se você está ouvindo esse vídeo até agora, a você pesar o seu coração. Você colocar assim, será que a fé tem gerado algo na minha vida? Eu gosto de dizer que a fé, ela é uma construção.
você constrói algo através da sua fé, né? Então é muito importante que você agora pense: o que eu estou edificando com a minha fé? O que eu estou construindo com a minha fé? O que eu estou fazendo com a minha fé? E quando a gente se aprofunda ainda mais nesse texto, quando a gente vai lá no versículo 12, quando ele diz assim: ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Se você cruzar as referências, você vai ver que existem outros lugares na palavra, 2 vezes em Mateus e 1 vez em Lucas, que fala exatamente essa expressão. Então, o primeiro passo para nós não sermos lançados fora é crermos em Jesus. Se você está ouvindo esse vídeo até agora e você nunca fez uma oração dizendo assim: Senhor, eu creio em Ti, né? Você nesse momento pode fazer isso. Você pode orar e dizer: Jesus, eu creio em Ti, eu creio no Teu sacrifício. Foi o caso daquele ladrão que estava ao lado de Jesus. Ele reconheceu que ele tinha pecado contra Deus, ele tinha feito coisas que não eram boas, e ele naquele momento reconheceu isso, e a sua fé transformou a sua vida. Mas agora, o segundo motivo está lá em Mateus 22, 13, e é a mesma coisa. Ele diz assim: então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Cara, a mesma expressão, só que agora ele fala: amarrai seus pés e as suas mãos. Exatamente a figura dos deportados que a gente está vendo nesse tempo. E eu não acredito que isso é à toa. Deus está nos despertando, Deus está sempre falando, e Ele está falando conosco. O apóstolo Lamartine disse no começo desse ano que esse seria um ano onde nós veríamos a diferença do justo e do ímpio. Veríamos a diferença na nossa própria vida. Nós teríamos que tomar uma atitude diante de Deus para dizer para o Senhor que nós cremos de verdade nele. E sabe, é disso que eu estou falando aqui nesse vídeo. É disso que eu estou dizendo para você. Nós precisamos tomar uma atitude mais concreta. Se você tem vivido uma vida em Deus superficial, uma vida onde você não busca a presença de Deus, é tempo de se posicionar diante de Deus. Jesus está voltando. Ele pode voltar a qualquer momento, ninguém sabe o dia nem a hora, mas nós precisamos estar preparados. Nós não podemos viver uma vida superficial, uma fé que não tem vida, uma fé que não gera obras. E aqui, mais uma vez, ele diz isso. Mas em que contexto ele está dizendo isso? Ele está dizendo num contexto de uma parábola. Jesus conta uma parábola dizendo assim: o reino de Deus é como um rei que ia celebrar as bodas do seu filho, e ele manda mensageiros para convidar. E ele vai para todos os lados e convida as pessoas. E as pessoas dizem assim: eu não quero ir nesse casamento. Que filho, que casamento, que nada. A Bíblia ainda relata que alguns bateram nos mensageiros, mataram os mensageiros. E aí o rei, ele diz assim: então, já que os convidados não querem vir para esse casamento, é óbvio que está falando muito claramente, falando de Israel, né? Que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus está falando, a palavra está falando claramente agora para aqueles que, mesmo não sendo da nação de Israel, agora recebem Jesus. E aí, na parábola, ele envia convites para todos. A palavra diz assim: para bons e maus. Envia para todo mundo. Para aqueles que estão nas ruas, nos valados, para os mendigos, para qualquer um. Quem estiver no caminho, envia o convite para eles. E eu dizendo isso para você, eu estou dizendo que há um convite de Deus para você. Há um convite eterno de Deus para você, para todos nós. E aí, a parábola continua e muitos recebem o convite e vão para as bodas e chegam lá no banquete do casamento, que é uma alusão, é uma figura clara da volta de Jesus, quando nós estaremos diante dele, naquilo que a Bíblia chama de bodas, de casamento, quando a igreja se reúne com Jesus, que é o Filho de Deus. E aí, o texto bíblico na parábola de Jesus vai dizer que estava o banquete, estava todo mundo comendo, e de repente o rei, ele chega e fala assim, ele vê algumas pessoas que não estavam vestidas com vestes nupciais. Porque não estavam vestidas com vestes nupciais, entra exatamente nesse texto. O rei pede para que eles sejam amarrados nos pés e nas mãos e lançados fora. E aí, no primeiro texto, nós vimos que foi por causa de fé, não creram em Jesus.
no segundo texto, que é esse que nós estamos lendo agora, é porque não estavam vestidos com vestes nupciais. E o que são as vestes nupciais? Na palavra de Deus, ela diz que nós temos que estar vestidos com linho fino, com vestes limpas diante de Deus. E as vestes são os atos de justiça dos santos. Isso está escrito na palavra de Deus. Então você vai perguntar para mim, então pastor, você está dizendo que nós somos salvos pelos nossos atos de justiça, pela nossa atitude? Não, nós não somos salvos pelos nossos atos de justiça. Nós somos salvos pela fé em Jesus. Mas uma vez que somos salvos, a nossa fé, ela gera atitude em nós. É impossível você crer em Deus e isso não transformar as tuas ações. E eu quero aqui, mais uma vez, dizer, a palavra de Deus, ela está nos corrigindo. Nós não podemos acreditar num evangelho barato, num evangelho em que nós não precisamos mudar as nossas atitudes. Jesus está nos corrigindo e dizendo assim, olha, você precisa mudar suas atitudes, as suas ações. Você não vai estar nas bodas do Cordeiro se as suas atitudes permanecerem as mesmas. Voltando para a comparação que eu fiz no início, se você é um filho ou alguém que estava preso, que foi resgatado, tirado por Deus, trazido para casa, para o palácio, e você continua com as mesmas atitudes, é como se você estivesse desprezando a graça de Deus. E o que vai acontecer é que, se permanecer com as mesmas atitudes, atitudes de injustiça, sem transformação, você vai ser amarrado com os pés e com as mãos e lançado fora. Lançado fora. Amém? Você está entendendo isso? O Evangelho de Cristo, ele é um Evangelho de graça, mas ele requer transformação das nossas vidas. Nós precisamos todos os dias estar sendo transformados. Eu falei isso numa célula ontem, numa alfa, e eu disse assim, gente, eu estou vivendo hoje talvez um momento de maior transformação na minha vida, transformação de caráter, transformação de atitudes. Deus está confrontando tantas coisas do meu caráter, das minhas atitudes com as pessoas que eu mais amo. E isso é Deus tentando de todas as formas fazer com que as minhas vestes sejam transformadas. E é assim que o Espírito Santo trabalha no nosso coração. O Espírito Santo está sempre nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Evangelho de Cristo é um evangelho de transformação. Se você não deseja ser transformado, não deseja ser corrigido, não deseja ser confrontado no seu caráter, nas suas atitudes, esse não é o Evangelho de Cristo. E o terceiro lugar, eu quero ainda voltar e mostrar para você o terceiro lugar, aonde o mesmo texto fala, é lá em Mateus 25, 30. Mateus 25, 30. E ele diz a mesma coisa, e olha o que ele diz. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Pastor, mas isso é muito pesado, esse texto. É pesado mesmo. E o contexto em que ele está inserido é no contexto da parábola de Jesus, chamada parábola dos talentos. E o texto vai dizer que a pessoa da parábola, ele entrega para os seus servos, para um talento, para outros talentos. E o talento é algo claro, falando sobre dinheiro, né? Para um ele entregou uma quantia de dinheiro, para outro, de acordo com a sua capacidade de administrar, outra quantia de dinheiro. E para aqueles que ele entregou mais, a pessoa multiplicou aquele talento, né? Fez atividades que fizeram com que aquele quantia de dinheiro multiplicasse. Mas um deles que recebeu um talento, ele pega e enterra o seu talento, e quando volta ainda fala uma expressão para o seu senhor, dizendo assim, eu sei que você é um senhor que colhe onde não plantou, né? E isso não é verdade, né? Jesus ele não faz isso. Mas ele tinha uma visão errada da paternidade de Deus, tinha uma visão errada daquele Senhor, e ele fala assim, então eu enterrei e toma aqui o teu talento que você me deu. E aí o texto completa, ele conclui exatamente com aquele que a gente leu, dizendo, servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez, a palavra de Deus vem nos corrigindo, dizendo assim, olha, se você tem fé, e essa fé não gera obras, se você não faz nada com ela, você é um servo inútil. E aí, meus irmãos, eu quero mais uma vez dizer para você, o evangelho fala da graça, ela é gratuita, você é salvo pela graça, mas ela tem um preço, e o preço foi pago por Jesus. Mas isso traz transformação na sua vida e gera dentro de você
a necessidade de gerar para Deus, de gerar obras para Deus. Por isso a palavra de Deus vai dizer que fé sem obras é morte. Então eu quero te incentivar nesse momento do vídeo a você também colocar o teu coração na balança. Será que você tem feito algo para Deus? Será que você tem feito alguma coisa para Deus? E novamente eu volto no relato do ladrão da cruz. Você vai dizer, mas o ladrão da cruz não teve tempo de fazer nada, né? Então também não vou fazer nada. Mas você não é o ladrão da cruz, você não está com as suas mãos pregadas na cruz, nem com os seus pés pregados na cruz. Você tem a oportunidade hoje de realizar algo para Deus. Realizar algo para Deus. E o evangelho é isso, o evangelho ele nos constrange. A Bíblia diz que o Senhor, ele nos constrange, o amor de Deus nos constrange, julgando que nós éramos pecadores. Imagina, eu era um ladrão, um bandido que estava dentro de uma prisão. Jesus veio, me resgatou, me tirou da cadeia e me colocou no palácio. E agora eu sou filho do reino. E aí eu vou continuar com as mesmas atitudes do passado. E eu não vou realizar obra nenhuma. Quero lá saber, ele me livrou porque quis. Esse coração é um coração que realmente não mudou, não deseja transformação. E o evangelho de Cristo é um evangelho de transformação. É que nos constrange o tempo todo por aquilo que ele fez a nós. E eu repito mais uma vez. Não é uma barganha, não é uma troca. Eu vou fazer para ser salvo. Não, eu faço porque eu sou salvo. É porque a grande salvação do Senhor me alcançou. É por isso que é impossível eu ficar parado, eu deixar de fazer, deixar de realizar, de trabalhar para Deus, de fazer as coisas para Deus. E você que é da EA Church Campo Grande, está me assistindo, eu te incentivo a você não ficar parado, a você se dispor a trabalhar para Deus. Mas trabalhar o que, pastor? Fazer um cafezinho? Fazer um cafezinho, qualquer coisa que você faça, para que outras pessoas sejam alcançadas para Jesus e teu testemunho, falar de Jesus, obras, fazer algo para Deus, não para ser salvo, não por aceitação de Deus, ele já te aceitou, ele já te salvou, é porque você foi salvo. Se você tem a percepção da grande salvação que você recebeu de graça, é impossível ficar parado. E o último texto, e com isso eu encerro, ele fala sobre a santidade, e é Lucas 13, 28. Lucas 13, 28, e eu abro aqui para ler para você, e diz assim: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. E em que contexto o Senhor fala isso? Eu vou ler desde o versículo 22 para você entender, e esse é o último texto que eu vou ler. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, nós estamos no ano de portas abertas, né? E a principal porta é a porta da graça, a porta da salvação. Só que aqui ele diz que essa porta vai se fechar. O dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. E aí ele lê o texto que ele fala o texto que nós já lemos. Ali haverá choro e ranger de dentes. O quarto e último motivo pelo qual os filhos do reino vão ficar de fora das bodas é por praticar iniquidade. Então, rebobinando a fita aí para quem é da fita. Primeiro, fé. Os filhos do reino vão ficar fora das bodas por falta de fé em Jesus. Segundo, os filhos do reino vão ficar fora das bodas por causa das suas vestes que não são vestes nupciais, ou seja, atos que não são atos de justiça. Não transformaram as suas atitudes. Terceiro,
E eu quero falar sobre isso. Não quer dizer que você não peca, você peca, mas você está em transformação constante. Lá em Apocalipse fala: bendito aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, estão constantemente em transformação. Terceiro, o Senhor fala que os filhos do reino vão ficar de fora, porque o Senhor fala: servo inútil, você recebeu um talento e você enterrou o talento. Irmãos, nós não podemos enterrar o talento, aquilo que Deus nos deu. Quando falo de talento, é todo recurso. Recurso, esse seja uma característica que Deus colocou em você para você servir ao reino de Deus, servir ao Senhor. Você não pode enterrar, você não pode deixar isso de lado, você precisa usar. Você não pode ser salvo e achar: sou salvo e vou assim. Não, você precisa realizar. Fé sem obras é morte. E quarto e último, os filhos do reino não vão entrar, vão ser lançados fora por causa da iniquidade. E iniquidade, para nós entendemos que é aquele filho que sabe que comete pecado, mas mesmo assim permanece no pecado, mesmo assim permanece realizando o pecado. Sabe? Existe uma diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. O pecado é errar o alvo. Imagina você estar com um arco e flecha na mão, você sabe que o certo é atingir lá a mosca, você tenta atingir, mas você tropeça e erra o alvo. Isso é pecado. Nós muitas vezes cometemos pecados, sabendo, querendo acertar, e mesmo assim cometemos pecado, como por exemplo, falar de forma áspera, errada, com uma pessoa. Você imediatamente volta atrás, você imediatamente pede perdão. Você cometeu o pecado, mas você se arrependeu. A transgressão é quando você sabe o que tem que fazer. Você sabe que você não pode trair, por exemplo, a sua esposa. Mas você fala: mas é gostoso. Eu gosto desse pecado. Eu sei o que é certo, mas eu quero fazer o errado. E você continua fazendo o errado, sabendo que é errado. Mas você gosta, você quer e você continua fazendo. Você está transgredindo contra o Senhor. Você já sabe que aquilo é errado, mas você continua fazendo. E a iniquidade é algo ainda mais terrível, porque é como se você, depois de uma vida inteira cometendo tantos pecados, você tivesse o seu arco já, ele corrompido, ele torto. E quando você vai tentar acertar o alvo de novo, você não consegue. Você tenta acertar e a tua flecha vai para o outro lado, porque você já tem o teu caráter deformado, você já tem algo incrustado dentro de você. É aquilo que a gente diz assim, é como se fosse uma maldição hereditária. Você já viu? O avô é alguém que vivia na esbórnia, no prostíbulo, é alguém totalmente terrível nos seus pensamentos, nas suas atitudes, traía sua esposa. Aí o pai, a mesma coisa. Agora o filho, a mesma coisa. Aquela pessoa que é torta, ela é torta. Ela recebe Jesus, vem para o reino de Deus, mas ela, mesmo querendo mudar, ela não consegue. Eu quero dizer para você que há solução para você. O sangue de Jesus é capaz, mas você precisa querer transformação. Todos nós temos em alguma área da nossa vida, seja na área financeira, seja na área sexual, seja em qualquer aspecto da nossa vida, algo que ainda é torto no nosso caráter. E você precisa de transformação, e você só consegue essa transformação através do sangue, do poder do nome de Jesus. Você precisa clamar por ele, você precisa buscar ajuda através da igreja do Senhor, através de outras pessoas. Você precisa de transformação. E sabe, aquelas pessoas que sabem que tem algo deformado dentro delas, que sabem que em alguma área elas, mesmo querendo mudar, elas não conseguem, aquilo é algo mais forte que ela. E mesmo assim elas mantêm aquilo escondido, elas não buscam transformação. A palavra de Deus vai dizer aqui, que porque elas praticam iniquidade, elas vão ser deixadas fora. E sabe, meu irmão, eu gostaria de estar trazendo uma palavra alegre, uma palavra confortante, mas eu quero dizer para você que Jesus está voltando. E é preciso que nós venhamos julgar a nós mesmos, não julgar o nosso irmão, não julgar a pessoa que está do nosso lado, julgar a nós mesmos. Será que você crê em Jesus? Será que você está sendo transformado nas suas atitudes? Será que você é útil ao reino de Deus? Será que você tem iniquidades, deformidades no teu caráter? Coisas tortas em você e que você está escondendo e que você não tratou. A palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros e que muitos vão ser surpreendidos naquele dia, porque aqueles que pareciam que estariam dentro das bodas vão estar do lado de fora, e aqueles que não pareciam
vão estar do lado de dentro, porque a porta é estreita, estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à salvação. Que você entenda que o evangelho, ele é graça pura. Você recebe a salvação de graça. Mas depois que você recebe a salvação, você precisa andar por um caminho estreito. Esse é o caminho do evangelho de Cristo, de transformação diária, de mudança de caráter, de mudança de vida. Ninguém vai alcançar, ninguém vai estar aos pés de Jesus sem fé. Ninguém vai estar aos pés de Jesus sem transformação de atitude. Ninguém vai estar aos pés de Jesus sem utilidade, sem ser um adorador, alguém que sabe que precisa dar a Deus a sua vida por inteiro. Ninguém vai estar aos pés de Jesus se não abandonar as suas iniquidades, as suas transgressões e os seus pecados. Que Deus te abençoe e que esse ano de 2025 seja assim um ano de portas abertas, que você entre por essa porta, a porta da transformação, para que quando essa porta se fechar, você esteja do lado de dentro e não do lado de fora, nas trevas onde há choro e ranger de dentes. Deus abençoe você, que você possa fazer uma oração aí na sua casa nesse momento. Se você julga que a sua fé está fraca, peça a Deus. Ore e diga: Senhor, eu preciso crer no Senhor, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso transformar o meu caráter, eu preciso do Senhor. Em nome de Jesus, receba essa palavra e que essa palavra possa ser vida e transformação na sua vida. Deus te abençoe. E se você sabe que essa palavra pode transformar a vida de alguém, mande ela para outra pessoa, curta, compartilhe e comente aqui embaixo, porque isso nos ajuda a levar esse evangelho, o evangelho de Cristo, essa mensagem, essa palavra a mais pessoas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.